Oi, eu sou a Arma Profundo, sou contadora de histórias de meio período. Só uma coisinha antes de começar o vídeo, só para explicar que é Shinatsu. O Shinatsu tem um irmão que não se revela o nome e também um pai que também não é revelado o nome. E o Kuzumi tem um irmão, que é o Satoru. Agora vamos voltar pro vídeo. E hoje vamos falar de Kimi no Yoru ni Furero, ou Toque na Noite em português, que é um BL japonês com uma história nem um pouco convencional. A nossa história começa com o passado do protagonista, onde vemos um assassinato. Um assassinato que acaba ocasionando na morte de seu irmão, mas também na perda de uma testemunha. Desde o dia do assassinato, algo não saía de sua mente. Algo que era os olhos da testemunha. Um dia, enquanto ele acabava tentando não ser roubado por crianças, ele encontra aquele que não saía de seus pensamentos. Ele encontra a testemunha. O que era um problema, porque encontrando a testemunha significava que ele agora teria que investigar. Investigar o passado, uma coisa que ele tentava fugir. Então, ele decide ajudar a testemunha. Agora ele tinha um objetivo, saber se ele tinha realmente visto ou não. O garoto se chamava Kuzumi, um garoto que logo depois se descobriu ser cego. O que era uma boa notícia, afinal, agora ele não tinha visto. Porém, e se ele tivesse sentido? Era um problema, mas um problema que poderia ser resolvido com a morte. Com uma rápida conversa com o garoto, ele descobre coisas interessantes, como o fato do garoto ter ficado cego apenas há 5 anos atrás, ou que o mesmo era quase que dono de uma pousada, no qual ele dizia amar o jardim. A informação do jardim não era relevante, porém, a do fato dos 5 anos era muito, pois foi há 5 anos atrás que o assassinato ocorreu. Então, aquilo sim era algo de muito valor para ele. Ambos vão para a pousada de Kuzumi, onde ele conta a história sobre um golfinho, que no final do livro deixa seu lar para viver o oceano aberto. O que não parecia ser muito, mas era uma história que Kuzumi costumava ler antes de ficar cego. Em resposta, Shinatsu apenas tenta desviar do assunto, tentando conseguir mais pistas. Pensando nisso, ele pergunta por que o garoto tinha deixado entrar. O garoto cego, em resposta, diz que apenas queria um amigo. Sua solidão o deixava triste. Shinatsu, ouvindo isso, precisando de mais respostas, aceita ser amigo dele. Conversa vai, conversa vem, e Kuzumi decide pedir para Shinatsu ler o livro, o mesmo livro que ele havia contado no início. Shinatsu logo aceita, porque precisava que o rapaz confiasse nele. No meio da história, Shinatsu acaba fazendo com que Kuzumi quase adormecesse. Os dois voltam a conversar e Kuzumi comenta um sonho que tem. O sonho de conhecer o mundo, de conhecer principalmente o mar. O que era algo impossível naquele momento, pois eles não viviam numa cidade litorânea. Mas Shinatsu tem uma ideia. Um aquário. Shinatsu então propõe que descrever tudo o que via. Sendo assim, foi o que ele fez. Descreveu tudo, as arraias, a vida marinha em si. O que deixou Kuzumi muito feliz, pois era tudo o que ele sonhava. Era tudo um simples sonho. Apenas conhecer o mar. Era um sonho simples, que Shinatsu poderia sim conceder. Depois de um dia especial juntos, eles sentam num banco e novamente conversam. Kuzumi diz querer conhecer muito Shinatsu. Porém, Shinatsu sabe que se contasse realmente o que sentia, ou melhor dizendo, do que era, o garoto sentiria medo dele. Mas aquele pensamento não fazia com que Kuzumi parasse de se importar com o garoto. Seus momentos juntos o fizeram ter compaixão daquele menino, o que não podia, afinal ele era uma testemunha, e testemunhas precisavam morrer. Mas, como sempre, cada história tem um fim.
E naquele dia, o dia feliz se tornou nojento, pois logo depois de dar adeus a uma felicidade, Shinatsu tinha que matar uma nova vítima, uma vítima que ele podia ver Kuzumi ali, pois era um garoto normal, um garoto que podia ser Kuzumi, um garoto que podia ter os mesmos sentimentos que Kuzumi. Aquilo machucava Shinatsu. Na chuva, Shinatsu caminha lentamente, entrando na pousada e olhando, parado, para Kuzumi. Na chuva, ali, parado, refletindo sobre a vida. Ele precisava daquilo. Ele precisava de uma felicidade. Shinatsu se cansa de ficar apenas olhando e decide se aproximar. O abraço quente era perfeito e era tudo que ele precisava naquele momento. Kuzumi sente o cheiro de sangue, mas ignora, porque estava muito preocupado com Shinatsu. Mesmo sendo cego, era um ótimo enfermeiro. E ele cuida para Shinatsu estar totalmente seco para não pegar um resfriado. Mas todo aquele momento perfeito é acabado, pois o pai de Shinatsu liga. Mas a ligação não era importante. Afinal, foi logo esquecida por conta do irmão de Kuzumi, Satoru. Ele fala que o garoto estava mais feliz. Kuzumi estava feliz, sorrindo mais, estava alegre, o que era algo que ele não fazia antes. E que, e também oferece para Shinatsu que ele use as águas termais. E aproveitar um pouco, junto com Kuzumi. Novamente o assunto de conhecer vem à tona. Mas Shinatsu dessa vez estava mais tranquilo. Ele queria também que Kuzumi o conhecesse. Ele queria aquilo. Kuzumi, tocando em Shinatsu, sente suas cicatrizes, mas Shinatsu não responde sobre elas. Ele sempre prefere ignorá-las. Kuzumi, tentando melhorar o clima, diz que tomar banho juntos era algo que ele não esperava que fosse acontecer, mas que era algo bom, pois era o que pessoas íntimas faziam. E ele sabia que naquele momento eles eram íntimos. Conversa vai, conversa vem, e a morte do irmão de Shinatsu entra à tona. Shinatsu logo fala que foi ele mesmo que matou seu irmão, na esperança de Kuzumi o rejeitá-lo. Ele precisava que Kuzumi o rejeitasse para que ele pudesse se afastar. Mas Kuzumi não fez isso. Kuzumi apenas beija sua mão e diz que sabia como ele era um homem gentil. E disso ele sabia bem. Shinatsu rebate dizendo que não sabia o quanto podia machucar Kuzumi, mas Kuzumi não se importava, pois ele conseguiu sair do escuro com aquela relação com Shinatsu. E Shinatsu também podia aprender a lidar com seus demônios. Aquilo podia ser egoísta, mas Kuzumi queria apenas Shinatsu. Que aquilo era como um sonho para Kuzumi. A declaração fez Shinatsu chorar. Ele não merecia aquilo. Ele não merecia aquele beijo. Ele não merecia aquele carinho. A chuva havia parado. Kuzumi não encontrava Shinatsu. Achava que ele já teria ido embora. Ao tatear a mesa, ele percebe o colar do loiro. Vendo aquilo, ele sabia que precisava encontrá-lo. Mas não sabia endereço, não sabia nada. Até alguém aparecer. O próprio pai de Shinatsu. No trajeto até a casa de Shinatsu, o homem pergunta o que tanto Kuzumi segurava. O homem pede para ver, mas Kuzumi recusa em silêncio. Quando o loiro, ao ver seu pai e seu amado garoto no mesmo lugar, corre pedindo para que se afastasse de Kuzumi, mas o velho é mais rápido e ameaça esfaquear Kuzumi. O pai de Shinatsu o chantageia, falando ou ele fazia seu serviço e matava o homem, ou
ele mataria Kuzumi. Shinatsu, ao perceber que Kuzumi estava com seu colar, decide tomar uma decisão difícil. Ele mataria seu pai, para proteger a quem amava. Shinatsu havia matado seu pai, mas aquilo não importava, pois Kuzumi estava vivo. Com a conversa de ambos, voltam para aquele fatídico dia, a primeira vez que se viram. Shinatsu havia acabado de testemunhar a morte de seu irmão, e agora uma testemunha caminhava até lá. Kuzumi. Shinatsu admite ter tido medo quando o viu, pela segunda vez. Admite ter tido segundas intenções com ele. Deveria tê-lo matado, mas não pôde fazer aquilo, pois a gentileza de Kuzumi o tinha feito mudar. Mas aquilo não importava mais, pois a raiz de todo o mal já estava morta. Eles voltam a caminhar. A ideia de viajar, seja para longe ou perto, se tornou um objetivo para os dois. Viagens nem sempre dão certo, afinal uma chuva despercebida sempre pode cair, ou talvez um hotel lotado onde eles precisam dividir um futon. Porém nada disso importava, pois os dois estavam juntos e felizes. Eles podiam finalmente se tocar, se amar do jeito que queriam, sem se preocupar com o futuro. Sua última parada foi o mar. Shinatsu viu pela janela como Kuzumi nunca tinha o conhecido. Ele achou de bom tom mostrá-lo a seu amado. Agora os dois não tinham vergonha. Eles mostravam seus sentimentos um para o outro sem medo. E com vista de uma cobra marinha, essa obra infelizmente termina. Bom, é aqui que eu dou a minha opinião. Eu sinceramente, eu li essa história de madrugada, então eu chorei muito. Eu chorei feito uma criança lendo. E eu sei que eu não transmiti toda a sensação que eu tive. Então, quem quiser ler, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo. Com uma scan confiável. Eu escolhi essa história justamente por ser uma das minhas favoritas. E eu espero que tenham gostado. Então, por favor, deem like e quem quiser se inscreve no canal. É só isso. Até a próxima história.